Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23, que eu vou ler novamente para vocês, diz assim: ao que Jesus lhes disse, eu estava falando para os seus discípulos: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém ou não? Dentro desses discípulos que receberam esta palavra do mestre, tem um homem, tem um discípulo amado chamado Tomé. Tomé, ele ficou estigmatizado, ficou marcado como homem da dúvida, como homem da incerteza, como homem da incredulidade. É evidente que ele não foi o único grande representante da incredulidade entre seus discípulos, porque se você olhar vários episódios, Jesus teve que chamar os discípulos homens de pequena fé, seja no barco, seja na multiplicação dos pães, né? Seja na hora que Jesus foi preso, que todos fugiram, foi no momento que ele ressuscitou, que nem todos estavam ali presentes. Então, todo esse contexto, né, pode nos trazer a visão de que não apenas Tomé, mas todos os discípulos estavam precisando entender, compreender e aceitar que eles eram homens de pequena fé. E nesta mensagem eu quero trazer para vocês as 3 quedas de Tomé. 3 momentos que Tomé aparece na Bíblia, nos evangelhos, e demonstra a sua fragilidade, da sua fé e da sua confiança em Deus. Talvez você diga: ah, pastor, mas Tomé, nossa, Tomé não era um crente fiel, não era um crente como eu, que já tenho 23 anos de igreja. Ele tinha somente 2 a 3 anos de relacionamentos com Jesus. Ele não tinha ainda construído uma fé sólida. Era um homem ainda mostrando a sua naturalidade, a sua humanização, né? a sua parte humana. Mas aí eu leio esses 3 textos e esses 3 momentos que Tomé demonstrou claramente a sua fragilidade, a fé frágil que ele tinha. Tal como a minha, a sua pode também ser provada e ser reprovada. Amém ou não? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas já teve algum momento na sua vida que a sua fé foi reprovada? No momento em que você esperava uma total e cabal confiança em Deus, e aí você descobre que a sua confiança em Deus é tal igual ou aquela pessoa que nunca frequentou uma igreja, uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, que não tem o conhecimento de Deus, e mesmo assim parece que ela tem até mais fé do que nós, né? Eu já tive momentos como pastor que o meu comportamento, você pode dizer: mas pastor, eu tenho fé. O comportamento, ele fala uma coisa e muitas vezes as palavras falam outra, né? A gente pode dizer assim: eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, mas se o nosso comportamento fala uma outra coisa, o mais forte, o mais real é o comportamento. Amém ou não? Então Jesus, ele olhava para o comportamento dos discípulos e dizia: olha, vocês são homens de pequena fé. Eu não vou analisar, eu não vou fazer uma investida, uma avaliação apenas do que vocês falam, mas eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Vocês são homens de pequena fé. Vocês precisam aprender. E dentro desses homens estava lá o nosso irmão Tomé, né, um dos apóstolos de Cristo, que em alguns momentos mostrou e demonstrou essa fragilidade. Primeiro episódio aconteceu, está escrito lá em João capítulo de número 11, daí você pode ver essa história, onde a Bíblia diz que chegaram até Jesus e falaram para ele: olha, Lázaro, o teu amigo a quem tu amas, está muito doente. Lázaro, o teu amigo, né, que é irmão da Maria, que lavou os teus pés, né, com os cabelos, né, que usou um nardo puro, que fez tudo aquilo, que é super amiga de vocês, como a Marta também. O irmão dela está doente, está enfermo. Esta notícia chegou a Jesus, e logo que Jesus ouviu essa notícia, o que Jesus fez? Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas assim para a glória de Deus. Amém ou não? Aí você vai ver esse texto, tem uma divisão em uma vírgula, faz toda a diferença. Diz assim: olha,
esta enfermidade não é para a morte, vírgula. Então existe enfermidade que é para a morte. Concordam ou não comigo? Se tem enfermidade que não é para a morte, então significa que o ao contrário também se torna verdadeiro. Então existe enfermidade até pelos conceitos divinos que Deus destinou, Deus preparou para levar aquele cristão, como aconteceu com o profeta Eliseu, que morreu de enfermidade. E nem só por isso ele deixou de ter fé. A Bíblia diz que a unção de Deus fluía tão poderosamente através da vida de Eliseu, que quando ele estava no seu túmulo, ou seja, o corpo estava no túmulo, e colocaram o corpo de um outro soldado em cima, o corpo reviveu, ressuscitou, né? Porque apenas tocou nos ossos do profeta Eliseu, para você ver o nível de unção que Deus tinha colocado na vida daquele homem. E nem só por isso ele deixou de falecer, morrer através de uma enfermidade. Lázaro estava aí numa sentença, ele estava numa enfermidade, mas Jesus disse: olha, esta aí, pode ser que depois, não sei como Lázaro morreu, se foi morto, como diz lá no meu Nordeste, por morte matada ou morte morrida, mas não importa, o que importa é que ele morreu 2 vezes. Nessa primeira vez, a Bíblia diz que Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, ou seja, não é para a sentença final, mas sim para a glória de Deus. Amém ou não? Ou seja, existem doenças que são para a morte, mas também existem doenças que são para a glória de Deus. Amém ou não? Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas uma coisa eu sei: existe aquilo que Deus permite para que a glória dele se manifeste na tua vida. A Bíblia diz que Jesus disse: olha, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Já deu recado. Mas a Bíblia diz que Jesus passou mais 2 dias aonde ele estava, para depois ir aonde Lázaro estava. E olha, porque ele amava. Ou seja, Jesus estava permitindo toda aquela situação, e ele mesmo fala porque ele disse: agora vamos. O nosso amigo Lázaro morreu. O nosso amigo Lázaro está dormindo, e convém eu levantar, eu acordar, eu ressuscitar ele, para que vocês vejam a glória de Deus, para que vocês percebam o milagre que Deus vai fazer através de mim, através da minha vida. O que Jesus estava dizendo? Olha, eu esperei 2 dias, eu demorei propositalmente aqui neste lugar, para que ele morresse, para que não chegasse lá e vocês tivessem a possibilidade de questionar o milagre. Ou seja, Jesus estava trabalhando na fé dos discípulos. 3 anos, irmãos, 3 anos de um trabalho intenso de Jesus. Pode observar, era constantemente falando sobre fé. Homens de pequena fé, vocês vão fazer obras maiores que eu faço. Vocês precisam pregar o evangelho. Vocês vão orar e os enfermos vão ser curados. Vocês vão orar e os demônios vão sair. Você pode perceber que nos milagres de Jesus, nas entrelinhas, ele estava ensinando os discípulos a respeito de fé. Sabe por quê? Porque Jesus ia subir para o céu, porque Jesus ia deixar, e não haveria uma representação física para que eles olhassem. Porque as pessoas, e nós temos essa característica, é uma característica humana, a gente precisa ver para crer, e a fé a gente precisa crer para ver, é uma mão inversa. Então, para que os discípulos estivessem preparados, porque depois de 3 anos Jesus subiria no céu, amém ou não? Como é que eles iam ficar? Como Jesus falou, como ovelhas sem pastor, sem representação. Irmãos, nesse momento de pandemia, em que muitas igrejas foram fechadas, tem cristão que se desviou. Infelizmente tem cristãos que perderam o rumo, perderam a visão, o foco. Sabe por quê? Porque a referência da espiritualidade deles é a igreja, quando na verdade deve ser a sua vida com Deus. Com igreja ou sem igreja, você é a igreja de Cristo. Você é tabernáculo do Senhor. O Espírito Santo habita dentro de você. Fechamos o templo, mas a igreja de Jesus nunca fecha. O templo onde o tabernáculo de Jesus, onde ele mora, onde ele habita, ele reside dentro de nós, não fecha. Deus está com você onde quer que você vá, amém ou não? Mas Jesus disse: e aí, agora o homem morreu, vamos para a Judeia, vamos para Betânia, porque é preciso ressuscitar Lázaro. Vamos lá. Aí os discípulos chegaram: Senhor, peraí, o Senhor está muito afoito. Estou parafraseando, eles não disseram isso naturalmente. Mas o Senhor pretende ir para a Judeia? Isso está escrito na Bíblia. O Senhor pretende ir para a Judeia? Agora há pouco nós saímos de lá, eles tentando lhe apedrejar. Nós vamos fazer o que lá?
Aí vem a pérola de Tomé. Está lá no livro de João capítulo 11, versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo. O Dídimos em grego significa gêmeos. Eu não sei se ele era gêmeos ou se colocaram isso apenas uma formalidade, mas não tem escrito na Bíblia que ele tinha outros irmãos. Mas pode ser que tenha outros irmãos. Não há registro que não há. Ele disse aos seus co-discípulos, aos discípulos de Cristo, diz assim: vamos nós também, para morrermos com ele. Olha o pessimismo de Tomé. Tomé diz: olha, já que ele quer ir para a Judéia, vamos lá para todo morrer com Lázaro. Lázaro já morreu, agora os demais, né, os que vão acompanhar, né, a morte de Lázaro vai ser a gente, nós vamos morrer também. Se preparem, nós vamos morrer. Sabe aquela pessoa pessimista? Ela começou a ter uma dor nas costas. Ela já acha que é câncer. Ela está com uma dor na perna. Ela disse: isso aqui deve ser um problema sério de articulação de nervo. Meu Deus, será que eu vou perder a perna? Ele já começa a pensar no pior. Você conhece alguém assim? Que antes de estar doente já toma remédio. É melhor prevenir do que remediar. Então vamos lá. Estou pensando que eu vou ter uma dor nas costas. E nesse tempo de pandemia, misericórdia, esse povo não está nem querendo sair de casa. Lava a mão 10 vezes por dia. Lava dedo por dedo, unha por unha. Lava 2 vezes. E se alguém espirrar perto dele, misericórdia, ele toma um banho de álcool. Você conhece alguém assim? Espero que não tenha ninguém aqui assim. Mas se tiver, Deus vai tratar com você. Pessimismo, sabe aquele negócio de você achar que sempre vai acontecer o pior? Tomé, por não ter fé, até rimou, né? Tomé, por não acreditar, ele já começou a dizer: vamos lá, já que o senhor quer ir mesmo para Betânia, se prepare, nós vamos morrer, viu? Jesus tinha dito para eles o quê? Nós vamos morrer lá? Jesus disse o que para ele? O que Jesus preveniu que ia acontecer em Betânia? Vamos despertar o nosso amigo Lázaro. Vocês vão ver a glória de Deus. Vocês vão ver Deus agir. Você vai ver Deus ser glorificado. Porque essa doença não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Olhem para cá. Olha o que Deus está falando para você. Deus está prevenindo você que Ele está cuidando da tua casa. Deus está falando contigo que a tua vida está nas mãos de Deus. Você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não? Mas quando a gente crê, a gente deve agir de acordo com a nossa fé, é ou não é? Mas por que tem hora que parece que essa fé ficou presa lá na igreja? Essa fé ficou apenas no período do louvor, onde os crentes são guerreiros. Vamos lá, vamos entrar, eu me entrego por inteiro. Não tem essa música? Eu me entrego por inteiro, né? Eu me dou por inteiro, eu sou todo teu. Quem pode ficar contra o povo de Deus? As portas do inferno. Aquelas palavras de meio que merchandising evangélico. Ah, Deus está conosco, maior aquele que está em nós. Baseado nos textos bíblicos, mas aquelas vãs de repetições. Que aí depois que fecha as portas da igreja, a gente vai para casa e vê a nossa realidade, o nosso contexto, que não tem pastor, que não tem um ministério de louvor para cantar conosco, que não tem aquela irmãzinha de oração, mas é eu, Deus e o problema. É a hora que desperta a fé, ou é a hora que desperta o pessimismo, como aconteceu aqui com o Tomé. Tomé disse assim: ó, vamos embora que a gente vai morrer todo mundo, vai todo mundo preparando o caixão, que negócio vai ser preto do lado de lá. Vamos preparar para o pior. Está todo mundo preparado? Vamos morrer, viu? O homem está dizendo que vai ser glorificado. O homem disse aí que vai ressuscitar o outro, mas não vai acontecer nada disso. O que vai acontecer é que todo mundo vai morrer. Sabe que a gente falar contra aquilo que Deus tem falado? A minha vida e a tua vida está nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que nada acontece na vida de um cristão que não haja permissão de Deus. O diabo não pode te tocar. O diabo não pode entrar na tua casa. O diabo não pode tocar a tua família. Porque a Bíblia já falou para você e porque Jesus já falou. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluias. Em quem você acredita? Mas o pessimismo ele é uma percepção clara
de alguém que não tem fé. Porque eu vou sempre esperar o pior. Eu vou sempre esperar a situação mais terrível possível. E tem gente que pensa assim, não, melhor pensar no terrível, porque se acontecer alguma coisa provável ou improvável, pelo menos não vou ficar decepcionado, eu não vou ficar frustrado, eu não vou ficar, triste, porque não aconteceu aquilo que eu esperava. Eu prefiro ser surpreendido. Irmãos, isso não é conversa de fé, isso é conversa de incrédulo. Ou você crê ou não, ou você está em Cristo ou não, ou você é nova criação ou não, amém ou não? Glória a Deus. Aí foi essa primeira reação de Tomé. Tomé disse, vamos embora que a gente vai morrer todo mundo. Pessimismo. Quer ver em outra situação que aconteceu? Essa foi a primeira queda de Tomé, o pessimismo. A segunda queda está lá em João capítulo 14, quando Jesus está falando para os seus discípulos, de uma forma muito, claro que vocês sabem toda a história, não vou retroagir e falar o que aconteceu com Lázaro, que Jesus ressuscitou Lázaro, tudo vocês já sabem. Eu quero só o enfoque no testemunho de Tomé. Em João capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus começa falando, não se turbe os vossos corações. Irmãos, quando a gente está perturbado, quando a gente está agitado, e alguém chega para a gente assim, não, fica tranquilo. E essa pessoa diz isso porque muitas vezes ela ali goza de uma certa confiança nossa, tipo um médico, um bom médico. Sabe aquele médico que chega para você, não, fica tranquilo, isso não é nada. Eu não sei se vocês têm isso, mas tem gente, eu tenho essa mania, mas eu já tenho vigiado nisso, porque eu não entendo nada. Você vai pegar um exame, o hemograma, e aí você abre para ver o que é. Você não estudou medicina, não sabe nem que diabo é aquilo, mas você abre porque você sabe que tem uns parâmetros ali, que se tiver negativo, você já vai preparado para o médico. Aí você começa a ver, peraí, essa taxa está ruim. Aí teve uma vez que eu fiz um exame, que apareceu a palavra positivo. E a gente acha que positivo é positivo e negativo é negativo. Mas nem todo positivo no médico é coisa boa. E nem todo negativo é coisa ruim. E aí eu vi lá, escrito lá assim, não sei qual era o tipo da doença, dessas de enfermidades que tem aí de bactéria, não sei se era pólio, alguma coisa assim, que era um check-up geral. Aí dizia assim, positivo, tétano, não sei o que, era positivo. Eu disse, nossa, eu tô com doença aqui, ó. Aí eu mostrei para minha esposa e disse, olha, aqui está dizendo que está positivo. Aí já fui para um médico, já sabendo que eu ia voltar para lá, tomando um remédio, fazendo algum tratamento, porque o negócio estava positivo. E aí eu cheguei para o médico todo assim, triste. Você já chega meio pessimista como Tomé. Tem hora que ele tem um comportamento de Tomé. Não vamos escarnecer de Tomé não, que tem tanto Tomé na igreja que você não imagina. Tem Tomé nos púlpitos, tem Tomé cantando, tem Tomé batendo palma, tem Tomé em todos os lugares da igreja. E tem os Tomés que são sazonais, ou seja, são de tempo em tempo. Tem tempo que você está com a fé que derruba a montanha, é ou não é? Está ali forte, está ali fervoroso, mas tem hora que um grão de areia te derruba. Aí eu cheguei para o médico já todo triste, já todo cabisbaixo. E aí o médico olhou e disse, está tudo bem aqui, senhor Alex, suas taxas estão boas. Eu disse, não, mas o senhor não está lendo direito. Olha, eu querendo dizer para o médico que tinha alguma coisa errada. Sabe que você quer sair com a doença? Você quer sair com alguma coisa? O cara acaba pessimista, ele quer sair com alguma coisa, porque o senhor não está vendo direito. Dá uma olhada aqui nessa taxa aqui. Ele disse, o que é que tem? Está escrito aqui positivo. Está dizendo que eu estou com essa doença. Ele disse, não, senhor Alex, aqui para dizer se o senhor tem anticorpos desta enfermidade, desta doença no seu corpo, e o senhor tem presente. Por causa disso, eu não precisa tomar a injeção, a vacina de tétano, porque está presente. Eu disse, Chega, eu me senti aliviado. Eu disse, nossa. Aí ele disse, olha, eu vou dar um conselho para o senhor. O senhor, quando pegar um exame de hemograma, não abra não. O senhor não lê, não entende. Isso vai criar uma situação difícil para o senhor. O senhor traz para o médico, o profissional vai ler e vai interpretar, não é? A gente vai interpretar e aí vai dar um conselho melhor baseado nos nossos estudos, amém ou não? Mas aí todos nós temos essa curiosidade. E quando não vai lá no Google, coloca lá no Google, dor nas costas, dor de cabeça, os sintomas, e dor nas pernas. Você já notou que você põe isso lá, não vem assim tipo uma enxaqueca, uma dor de cabeça? Não, é câncer, diabetes, pressão alta, problema sério no rim,
problema sério da coluna, e aí você já fica com aquilo na cabeça. Você não pode fazer isso, irmãos, amém? Então Tomé, ele ouvindo a palavra carinhosa de Jesus, ele disse: não se turbe o vosso coração, não fiquem perturbados, porque quem fica perturbado está demonstrando que não tem fé. A fé é uma certeza, é uma confiança. E aí ele começou a preparar o terreno. Olha, eu vou para o céu, e vou preparar lugares para vocês, e quando eu chegar lá vou preparar uma morada, e um dia eu vou voltar para levar vocês comigo. Aí Tomé começou a falar em João capítulo 14, versículo 5. Quando Jesus fez todo esse preparo, toda essa promessa. Olha, gente, não é o bispo que está falando das palavras de Jesus. Eu estou falando do próprio Jesus falando a Tomé, a falar aos discípulos: olha, eu estou indo. Vocês acreditam em mim? Olha, lembre que eu estou lendo o capítulo 14. Significa que o capítulo 11 já passou. Ou seja, o acontecido de Lázaro já tinha ressuscitado. Jesus já tinha demonstrado vários milagres aos seus discípulos. E aí agora chega para os homens de pequena fé e diz assim: olha, eu estou indo para o céu, um dia eu vou preparar lugar para vocês, e eu vou vir buscar vocês. Ela pode dizer o quê? Glória a Deus, obrigado, isso aí, que bênção, que alegria, que maravilha. Tomé diz assim, está no capítulo 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e como podemos saber o caminho? Olha, em nenhum momento Jesus disse para aqueles discípulos que eles iam andar no caminho sozinhos. Jesus disse: eu vou para a morada, mas eu venho buscar vocês. Vocês não vão sozinhos como um pastor que larga as ovelhas, não. Vocês são guiados. Vocês sabem umas características de ovelha? É que a ovelha é guiada. O pastor anda na frente, a ovelha anda atrás. A Bíblia diz: guia-me para pastos verdejantes. Lá no salmista Davi escreveu no Salmo 23, amém? Foi aí que neste contexto Jesus disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluias. Sabe, irmãos, além do pessimismo, uma das características de uma pessoa sem fé é a incerteza. Ela não tem certeza de nada. Ela é frágil nas suas convicções. Se uma pessoa que não crê em Deus começa a conversar com ela, é capaz de convencê-la que Deus não existe. Ela entra crente e sai um ateu. Ela é o chamado crente chuchu, onde ele chega, ele pega o gosto do ambiente. Se ele vai para uma roda de piadas imorais, ele começa a contar, ele se adapta muito fácil. Você sabia que o chuchu é assim? Não sei se você gosta. O chuchu você bota no feijão, ele fica com gosto do feijão. Bota no peixe, fica com gosto de peixe. Onde você coloca ele, fica com gosto do ambiente. Assim tem cristão. Ele chega no ambiente e ele não consegue fazer a diferença. Ele não consegue ser visto como luz, porque ele se adapta muito fácil. Está todo mundo cantando piada imoral, ele entra ali em conta dele. E já tem até uma caixinha de várias piadas guardadas. Está todo mundo falando de futebol, ele não torce para time nenhum, mas ele já chega, começa a dizer: olha, esse time é bom, e começa a dar pitaco. Depois de anos, alguém pergunta: você é crente? Ele: sou. Ele fazia parte do serviço secreto. Ninguém sabe que conhece que ele é crente na empresa. Ninguém conhece ele na faculdade como cristão, porque não há testemunho, amém? Então, além do pessimismo, também tem a incerteza. Quem não tem fé, irmãos, não tem certeza nem do caminho que vai, nem para onde vai. Jesus acabou de falar para os discípulos: não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E começou a dar palavras de ânimo: eu vou vir buscar vocês. Aí fazer o que? Amém, amém, amém. Ele: para onde o senhor vai? Aí não sabe o caminho. Aí foi que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluias, amém, queridos? Essa foi a segunda queda do nosso irmão Tomé. A terceira queda, essa foi a mais conhecida, né? A mais conhecida, a mais que teve mais visibilidade dentro desse contexto da vida de Tomé. Foi quando os discípulos tiveram a oportunidade de ver Jesus ressuscitado. Isso já depois das mulheres. E Tomé não estava.
Tomé não estava, por alguma razão, a Bíblia não diz qual é a razão. E ele chega depois e os discípulos disseram: olha, o homem veio aí, o homem ressuscitou, o homem está vivo, Jesus Cristo vive. E aí Tomé disse aquela célebre frase: ah não, se eu não tocar na ferida das mãos dele, se eu não colocar a mão lá na lateral dele, viu o rasgo, eu de forma nenhuma vou acreditar nele. A Bíblia diz que ele acaba de falar isso, está lá no capítulo de João, capítulo 20, versículo 25. Disseram então os discípulos para ele: vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Tem gente que é assim? Rapaz, fiquei sabendo que Deus curou uma pessoa. Aí você, amém. Mas lá dentro você diz: será que foi mesmo? Mas que ele tomou foi remédio escondido. E depois quer dizer que foi Deus que curou. Tem gente que é assim, que toma um remédio e diz: Deus cura. Aí quando cura você não sabe se foi o remédio ou se foi Deus. Não, pastor, eu estou orando para que Deus faça efeito, para que o remédio faça o efeito correto. Quer dizer, Deus é tão fraquinho que ele precisa de um remédio para ajudar ele. Quando Deus quer curar, ele cura sem remédio. Mas não fica dividindo a glória que não é de Deus, sabe, irmãos? Você dizer que foi Deus que te curou, se você tomou um Advil ou um Doflex antes, fica difícil você, até a sua fé, entender que realmente foi fé, que foi milagre. Amém ou não? A Bíblia diz que ele disse: ó, se eu não tocar, eu não vou crer. Amados, infelizmente nós temos essa situação bem normal dentro da igreja, dentro das igrejas. Eu preciso tocar, eu preciso ver. Não é assim que se constitui a idolatria? Eu só posso adorar a Deus se eu ver Deus. Cadê? Não tem uma imagem aqui, não tem uma imagem de Jesus Cristo, não tem nada que eu possa canalizar a minha fé. Chama-se ponto de contato. Eu preciso ver alguma coisa para despertar a fé em mim. Aí vocês podem dizer: não, mas somente as pessoas que são idólatras fazem isso. O cristão não faz isso. O cristão mesmo autêntico, o evangélico, o cristão, muitas vezes transforma alguns símbolos cristãos em símbolos como se fossem amuletos, né? Colocar um adesivo no carro: propriedade de Jesus, porque o ladrão não vai roubar. Não tem os caminhoneiros que faz isso? Eu dirijo, mas Jesus me guia, né? Aí bota a imagem de Maria, bota a imagem de Jesus. Não, porque esse cria proteção. O camarada lá na Bahia, eu sou da Bahia, o cara pega lá umas fitas de Seu Bonfim, bota lá na placa do carro, bota lá na frente. Não, isso aqui vai proteger. Eu já vi tanta batida que não sobrou nem fita. Mas é superstição, sabe? É aquele negócio. Aí tem crente que compra um mezuzá. Você sabe o que é mezuzá? Mezuzá é um símbolo hebraico que se colocava na porta para proteção. As pessoas colocam ali na porta. Tem cristão que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que a Bíblia aberta é para o diabo ler. Ó, Satanás, quando tu chegar aqui em casa, tu lê aqui no Salmo 91 que tu não pode entrar na minha casa. Cara, é uma piada, mas tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso, achando que Deus está nos símbolos, quando na verdade Jesus, hoje foi pregado pela manhã, que a palavra é que gera fé, e Jesus ele é adorado em todo lugar. A Bíblia diz: não é no monte, não é na casa, não é na igreja. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Aleluias. Então a terceira queda de Tomé foi a incredulidade, a própria incredulidade. Ele disse: eu não vou crer, se eu não tocar eu não vou crer. Eu preciso tocar, eu preciso me apalpar, eu preciso ver a coisa real. Isso não é fé. Jesus logo chamou e disse: Tomé, coloca aqui a mão a tua mão aqui no meu furo. Ele nem quis fazer. A Bíblia diz que ele já foi falando: Senhor meu Deus, Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, você creu? Bem-aventurados que não viram e crerão. Diga assim: eu sou eu. Diga: sou eu. É você. Jesus falou de você aqui. Vocês não viram Jesus fisicamente, vocês não receberam palavras físicas com Jesus, não receberam afagos físicos de Jesus, mas receberam a palavra e vocês acreditam que Ele falou tudo aquilo. E hoje você constrói a sua fé não em cima do que você vê, mas em cima da palavra que você crê. Eu pulei dentro d'água naquela história que eu contei no início, porque eu vi meu pai lá. Mas se eu não visse ele, eu não pularia.
Eu me lembro de uma história, eu vou concluir agora essa ministração, de uma história que contaram, eu não sei se de fato aconteceu, então estou replicando como se fosse uma fábula, como se fosse uma figura de linguagem, para nós entendermos o princípio do Evangelho, o que é acreditar em Cristo. Diz a história que um alpinista subindo os montes, né, para escalar, fazer aquelas escaladas, e já estava tarde da noite, ele acabou escorregando de uma rocha e ficou pendurado pela cintura, no chamado cabo de proteção. E nesse cabo de proteção ele ficou pendurado entre duas rochas, e ficou olhando aquele precipício escuro, porque ele não estava vendo nada, já era de noite. E ele disse: se eu ficar aqui eu vou morrer congelado, se eu ficar aqui eu vou ter problemas nas pernas, ou nos pés, ou nos dedos, vou perder, vou ter alguma situação de saúde que não vai ser reversível. E aí ele lembrou dos ensinamentos da casa dele, era muito religiosa a família dele, e disse: Deus, me ajuda, Deus, me socorre, Deus, me tira dessa situação. E ele ouviu uma voz dizendo assim: corte a corda. Olha, irmão, sinceramente, eu estou no meio de um precipício, não estou vendo nada lá embaixo, e vi uma voz: corte a corda. Eu vou dizer: sai de mim, Satanás. Não vou achar que é Deus, pelo amor de Deus, está querendo me matar? Você imaginou você no beiro de um precipício, alguém diz: corte a corda? Você cortaria a corda? Seja sincero, você não vê nada embaixo, pendurado na única coisa que lhe dá segurança é aquela corda, e você ouve uma vozinha dizendo: corte a corda. Você está repreendido. Está repreendido, Satanás. Você só sabe de escândalo, você quer me matar? E ele ouviu aquela voz algumas vezes e ele não cortou a corda. No outro dia pela manhã, ele estava com os dedos, ele acabou perdendo os dedos e os dedos do pé e da mão, porque ele ficou muitas horas exposto ao frio. E ele observou que ele estava a meio metro, a 1 metro e pouco do solo. Ele estava muito perto, se ele tivesse cortado a corda, ele tinha escapado. Muitas vezes o nosso problema é que a gente não confia na voz do Senhor, a gente quer ver. A gente quer enxergar Deus para acreditar. A gente quer ver Ele fazer algo miraculoso. Sabe quando o judeu chegava? Se o Senhor fizer alguma coisa, a gente vai acreditar no Senhor. Ele disse: não vou fazer sinal nenhum. O sinal que vocês têm é o sinal de Jonas. Ou se arrepende ou não arrepende. Os ninivitas, quando viram a palavra de Jonas, Jonas chegou dizendo: olha, se vocês não se converterem, Deus vai vir aqui destruir todos vão morrer. E eles acreditaram. O Evangelho era uma pregação para ser acreditada. A Bíblia diz em Isaías: quem creu na nossa pregação. Eu não vou passar um slide aqui, um vídeo de Jesus. Seria muito bom, né, se os discípulos tivessem filmado, tivesse câmera naquela época para ver os discípulos. Ah, era tão bom, pastor, que sonho, né? A gente vê Jesus multiplicando pão, transmitido ao vivo, imagine, em Full HD. E mesmo assim ainda teria gente para analisar a imagem, para ver se a imagem não tinha sido corrompida, que não tinha sido uma edição do Photoshop. Talvez Pedro aprendeu um pouco de Photoshop e fez algumas edições lá. Porque a Bíblia diz que até disseram que Jesus tinha sido, o corpo tinha sido roubado pelos discípulos. E muitos acreditam nisso até hoje. Então o Evangelho é uma questão de fé. Você está aqui é uma questão de fé. E você só tem 2 caminhos. Pastor, como 2 caminhos? É um caminho para a fé e outro caminho para a incredulidade. O caminho da incredulidade é você viver como qualquer homem natural, esperando ver para crer. Mas a fé não, ela ouve a palavra, ela crê na palavra, ela acredita de onde vem essa palavra, e por isso ela dá razão e confiança. Agora, preste bem atenção. A fé, ela não é descoberta quando nós falamos, mas quando nós praticamos. É quando nós exercitamos. Quer ver um exemplo bem prático para nós terminarmos? Você sabe que pecar, e principalmente um pecado que eu vou citar aleatoriamente, o adultério ou a prostituição, né? Um pecado que você pode cometer escondido, como muita gente faz. E quando você está escondido lá, você não vê a sua esposa do lado, ou seu esposo, você não vê o seu filho, alguém para te repreender, e aí você não tem nenhum tipo de limite, simplesmente você vai lá e executa. Sabe por quê?
porque isso demonstra claramente que você não acredita em Deus. Porque as pessoas, interessante que eu já experimentei isso, porque lá em Salvador, que a gente tem algumas igrejas, e eu vou de vez em quando pregar nas nossas igrejas, e eu vou chegando na igreja, eu percebo que os irmãos estão na porta, lá vem um pastor, lá vem um pastor, lá vem um bispo. A pessoa se arruma toda. Eu me lembro uma vez, eu estava andando na rua, tinha um irmão que estava fumando, não sei o que ele estava fazendo. Ele me viu, ele pegou o cigarro, botou na mão assim, queimou a mão para não mostrar para mim que ele estava fumando. Sabe, é o cúmulo de você querer mostrar para as pessoas aquilo que você não é. Como se a nossa religiosidade dependesse da aprovação do pastor, do bispo, ou da irmã da igreja. A gente quer muito mostrar para a igreja que a gente é crente. Tem gente que é assim? Ah, pastor, não vou nem para a igreja, o povo vai falar mal de mim. Não, porque o povo vai ver minha falha e vai dizer que eu sou isso, sou aquilo. Sabe por quê? Você quer ser crente para mostrar para as demais pessoas. Agora, quando você está sozinho, diante do seu computador, ou sozinho na sua casa, ou no seu trabalho, você não entende que o que você está fazendo naquele momento, Deus está vendo. Falta-lhe fé. O excesso do pecado, sem o domínio próprio, sem você confessar, sem você se arrepender, é uma prova categórica que você não acredita em Deus. Porque você sabe que você acreditando nele está neste lugar. Eu pergunto na igreja, quem crê em Deus? Todos vão levantar, mas eu creio em Deus. Aí você olha dentro da igreja e vê que pessoas, você de púlpito, você observa pessoas que estão distraídas, você observa pessoas que estão conversando, você observa as pessoas que estão dormindo, fora aqueles que têm um problema sério de bexiga, que fica toda indo para o banheiro da igreja, ou tomando água toda hora, ou aquele que dá aquela cochilada santa, e o pastor pergunta, você está dormindo? Ele diz, não, eu estou orando pelo Senhor. E a gente sabe que não está, mas a gente finge que está tudo certo. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe como você está pensando agora. Preste bem atenção, Deus está vendo tudo. E se Ele está vendo e você acredita nisso, perceba que o seu comportamento seria diferente se você realmente acreditasse. Irmãos, preste bem atenção. Diante das pessoas nós temos um comportamento, na ausência delas nós temos um outro comportamento. Assim diante de Deus, se você tem um comportamento na igreja, quando as pessoas estão lhe vendo, você quer mostrar piedade, como os judeus faziam naquela época, eles oravam de mãos altas, eles oravam nas praças para mostrar uma certa santidade, eles mostravam algo que eles não eram. Deus está falando com vocês nessa noite. Você quer ver a sua fé crescer? Deixe de querer agradar as pessoas com aquilo que você não é. Talvez Tomé seja um dos mais convertidos que estava ali naquela turma, porque ele abriu o jogo e dizia o que ele estava pensando. E Jesus pôde cuidar da fé de Tomé. Não sei se depois o quanto ele cresceu, não temos mais nada sobre Tomé em várias partes da Bíblia, mas eu acredito que ninguém que se encontra com Jesus e se arrepende fica da mesma forma. O que Deus está trazendo para você a lição nesta noite? Que a fé vai depender da sua atitude, do que você está fazendo da sua vida. Se você ouve a palavra e pratica, a Bíblia diz que você está edificando a sua casa sobre a rocha. 3 anos esses discípulos tiveram com Jesus e várias vezes demonstravam falta de fé. Eu não sei quanto tempo você está com Jesus. Ah, pastor, mas se Jesus fizesse os milagres que ele fez naquela época, eu já estava aqui, surfando na fé. Será? Será? Porque o homem veio gente ressuscitar. Os homens viram multiplicação 2 vezes. Viram milagre de cura a torta e a direita, como diz. E mesmo assim, ainda tinha esses desequilíbrios de fé. Imagine nós que não vimos nada disso. Amém ou não? Deus falou com você? Cuide da sua fé. Comece a praticar o que você está ouvindo. Comece a despertar na sua mente que Deus está neste lugar. E por Ele estar aqui, o seu comportamento deve ser diferente. Deve se aplicar. A Bíblia diz, buscar-me-eis e quando me buscardes, de toda a tua força, de todo o teu ânimo, de toda a tua inteligência, de tudo que você tem. Se você quiser, Deus pode fazer a sua fé crescer. Deus faça você frutificar nesta palavra, e que essa palavra gere em seu coração uma certeza, que você pode cortar a corda e confiar que Ele está te segurando. Amém? Que Deus abençoe vocês nesta noite.